dia, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Milena Borges, nossa segunda aula, né, para as turmas do sexto ano A, B e C. A gente está fazendo aula, né, vocês já observaram que vocês têm dois professores de história, né? Sou eu, professora Milena Borges, e o professor Jefferson Sena, né? Justamente porque eu sou professora da turma A e B e ele é o professor da turma C. E aí, cada semana vocês vão estar com um professor. Bora continuar nossa aula agora sobre a Grécia, né? Agora sobre a Grécia não, continuando a Grécia, nossa segunda aula. E a gente vai falar mais sobre as atividades do livro, que o professor já pediu para vocês fazerem, mas provavelmente pode ter alguma dúvida. E a gente está aqui para aprimorar mais algumas informações e que vocês possam estar melhorando, né, o material de vocês, deixando tudo respondido, porque quando nós fazemos atividade, a gente coloca o nosso cérebro para pensar mais e compreender melhor as informações, tá bom? Bora lá? Aqui nós temos na página 3 uma imagem parecida com essa, que é uma área de comércio. Ela é chamada de Ágora, porque é um nome que vem do grego, né? E era comum em todas as cidades, né? Em todas as cidades gregas, as cidades-estados, chamadas de polis, né? E aí você vai explorar um pouquinho uma imagem parecida. Essa que eu coloquei é uma, mas é muito parecida com o livro de vocês. E tem algumas questões, né? Falando sobre a vestimenta, falando sobre a alimentação, falando de como os homens e as mulheres se vestiam parecidos, né? Então, se você observar a imagem, não tem muita diferença entre quem era escravo, quem era livre, quem era rico, quem era pobre. As pessoas, elas tinham uma vestimenta parecida, né? E é o jeito de ajeitar o cabelo. Você não vê o escravo pela cor da pele, no sentido de que ele é inferior porque ele tem a pele assim ou tem um cabelo dessa forma. Então, é uma característica da vestimenta muito parecida de quem quer que fosse, né? É muito parecido. E as atividades comerciais, a troca de produtos, o que é que eles comiam, né? As carnes, os frutos, os pães. E também a moradia, né? Aí nessa imagem você vê uma característica de como eram as residências pela parte de dentro. Você vê um pouquinho também a parte da arquitetura e as proximidades entre a parte alta da cidade e a parte baixa, que era muito comum em quase todas as cidades gregas, né? Deixando o mercado mais na parte baixa, né? Pela questão do relevo. Quando a gente segue as questões do livro, ainda na página 4, você tem uma questão sobre política. E aí vem aí um período da história muito importante que ficou até hoje, que é o que aconteceu numa cidade, uma das cidades mais importantes da Grécia, que é a cidade de Atenas, que vai desenvolver um modelo de política chamado de democracia. O professor Jefferson já falou um pouco para vocês, imagino que vocês já leram. Esse modelo ele vai se aprimorando, ou seja, com o passar dos anos, eles vão melhorando as leis e a estrutura da democracia em Atenas. Ou seja, o primeiro momento era a participação da população. E que população é essa? A que influenciava nas leis, nas atividades econômicas, que eram os homens. Então, ficou determinado que os homens, a partir de 18 anos, nascidos de pai e mãe, ou seja, os pais dele não podiam ser estrangeiros, eram eles teriam esse direito de participar. Então, havia ali uma assembleia, e essas assembleias elas eram no ar livre, e vinham grupos de diversos lugares da cidade de Atenas, do campo, do litoral, da parte da montanha, e aí eles se reuniam e tomavam as decisões. Esse modelo de democracia, ela vai influenciar durante muitos séculos outras sociedades, inclusive o Brasil. Mas a democracia ateniense, ela tinha uma dificuldade grande, ela tinha suas limitações, porque ela não era ampla, ela não tinha participação de todas as pessoas. Excluía a grande maioria. Quem era essa maioria? As mulheres, os estrangeiros e os escravos, que era boa parte da população. Então era só uma minoria que participava. E tem uma questão, né, que vocês falam aí sobre a questão, havia igualdade? Não, não havia igualdade. Então, se não há igualdade, você tem que colocar na sua resposta os que participavam e os que eram excluídos, né? Quando a gente continua o livro, a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres. E aí entra a participação muito importante das mulheres. As mulheres, elas tinham um papel
grandioso dentro da sociedade, porém não era valorizado na grande maioria das vezes. E quando você olha essa imagem, a gente vê a mulher ateniense, né? Que era a mulher submissa, não tinha direito à escolha do casamento, a idade ela se casava muito jovem, mas é preciso entender que elas tinham um papel, né, crucial dentro da sociedade, por mais que elas não fossem valorizadas. Elas eram artesãs, elas cuidavam da casa, dos afazeres domésticos, mesmo aquelas que tinham escravos, mulheres camponesas, mulheres esposas cuidando dos filhos, da educação principalmente das mulheres, né, das suas filhas mulheres. O que faz essas mulheres não serem valorizadas era por elas não serem ouvidas. Muitas delas eram abusadas, eram maltratadas, eram desmerecidas mesmo. Então, mas na sua ação, a gente precisa colocá-las como um papel importante, né? Elas tinham um papel na sociedade, por mais que não fosse valorizado, né, no sentido de ser destacado. Diferente da mulher espartana, que a gente vê um pouco mais de participação política e econômica, principalmente devido ao fato dos seus homens espartanos se dedicarem mais à atividade de guerra e precisarem sair daquela zona da cidade, deixando a mulher muito mais à frente das atividades do comércio, das leis, das próprias leis ali vigentes na sociedade, e aí a mulher é diferenciada em algumas características dentro dessas sociedades. Quando eu falo do comércio, né, do comércio das atividades econômicas, é importante vocês entenderem que o comércio daquela época era um comércio ligado ao mar, né? Então, se vocês observarem essa imagem, vocês vão ver que a área que está de vermelho era as regiões onde se praticava o comércio. Então, para se fazer essas atividades, era muito importante usar o mar, que era muito mais seguro, entre aspas, né? Porque as condições das próprias correntes marítimas e a estrutura das embarcações levava com que as pessoas tivessem dificuldade. Naufrágios, mortes, né? Perdas de pessoas, mercadorias, mas o comércio e a agricultura eram as principais atividades ligadas dentro dessas cidades gregas. Por quê? Porque o litoral, o relevo, a área de terra que se formou a Grécia, ela era muito limitada para algumas atividades. Então, muitos produtos eram necessários trazer de outros lugares, tá bom? Quando a gente fala da agricultura, que é um destaque principalmente na área da cidade de Atenas, se comparar com melhor dizendo, a cidade de Esparta se destaca muito mais com as práticas agrícolas do que a cidade ateniense, devido à localização geográfica. Mas todas as duas praticavam agricultura, mas com mais intensidade devido à região mais rica de terra, a cidade de Esparta, comparado a Atenas. A vestimenta, né, eu coloquei aqui uma imagem para vocês olharem, né, tanto para quem era guerreiro, para homens, mulheres, o uso de túnicas, o enfeite dos cabelos. Então era uma característica muito precisa para todas as pessoas que moravam ali na região da Grécia, né? É importante a gente frisar. Aqui, também ajudando na terceira questão, como eu falei para vocês, como estava dividida a sociedade. A sociedade ateniense, que é a base para a política da democracia, o governo democrático, a cidadania era uma parcela muito pequena da sociedade. Então a mulher até queria participar, mas não tinha direito, mesmo sendo casada com um cidadão espartano, né? Um cidadão ateniense, que era chamada de eupátrida, tá? Continuando, um dos temas que mais os nossos alunos gostam, que são os mitos envolvendo os grandes deuses, né? Aqui nós temos alguns personagens, e seguindo a página 5 do livro de vocês, vai falar sobre a mitologia grega e sobre a religiosidade que os gregos praticavam. Então, se você conhecer um pouco mais cada cultura desses povos, no caso da Grécia, né, das cidades gregas, você vai ver a presença dos deuses. Aqui eu trouxe alguns para vocês em forma de desenho, mas eles têm características do que? De símbolos, como por exemplo os raios, o tridente, a uva, as asas, né, o Hades, que é essa cara mais séria, que é o deus do mundo subterrâneo, e tem algumas questões que vocês podem estar
respondendo tanto no caderno de atividade quanto no próprio livro didático o tema sobre a mitologia grega. Aí eu trouxe aqui para vocês o material que é para vocês pegarem lá no finalzinho do livro de vocês. Tem esse material, vocês vão recortar, colar, e é uma atividade que está na página 6, eu acredito que alguns alunos já fizeram, e aí você vai responder esses espaços que estão em branco sobre as características dos deuses. Então, se vocês observarem, cada deus ele tinha uma característica ou várias características dos seus poderes, ou qual era o lugar que eles dominavam. E aí eu respondi aqui para vocês para ajudar, né? Por exemplo, Afrodite, que é uma das deusas mais populares da Grécia, era a deusa do amor. Ela era representada como uma mulher muito bela. Aí tem o Hades, né, que eu mostrei agora a imagem para vocês, um cara mau, e aí ele era meio assim escuro, vivia no mundo do subterrâneo. Nós temos o Ares, que é o deus da guerra, né? Nós temos o Apolo, que é o deus da luz, o deus da sabedoria, o deus da música, da criatividade, da ciência. Então, esse espaço ele é um espaço pequeno, aí você pode pesquisar e colocar algumas informações. Eu fiz aí um pouquinho para vocês, para ajudar. Vocês podem montar esse material, ele está lá no material de apoio, lá no final do livro, tá? Aqui nós temos as Olimpíadas, que é um outro tema que o professor Jefferson trabalhou com vocês, e ele tem uma atividade lá na página 7, né, falando um pouquinho sobre os jogos atuais, relacionando com os jogos antigos. Olha só, eu coloquei umas imagens para vocês, os atletas despido, né, que era uma característica para aquela época. Não tinha como praticar o esporte vestido, com o estilo de roupa que a gente já mostrou, que eram aquelas túnicas. E tem uma questão no livro, na página 7, que é para você falar sobre a origem do fogo olímpico, né? Que é justamente o fogo, ele é a representação de uma história, de um mito que se contava naquela época, que é o mito do Prometeu, né? Que ele roubou o fogo sagrado, e aí Zeus ficou muito aborrecido com ele, aí colocou ele numa situação de dificuldade. Mas esse fogo, de acordo com o mito, Prometeu roubou de Zeus para entregar aos humanos. Então era uma prática que até hoje é utilizada, de estar revezando, né, fazendo o revezamento do fogo entre os atletas para poder acender na pira olímpica, e esse fogo ele ficaria aceso durante todos os jogos na Grécia Antiga, que é típico também aqui das atividades esportivas que acontecem no mundo atual, tá bom? Vocês podem responder essa atividade no caderno de vocês, eu imagino também que outros já fizeram. A gente se vê até a próxima aula. Qualquer coisa podem mandar mensagem para mim das dúvidas das questões do exercício, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.